Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. A Fiocruz entrega mais de 5 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca ao Ministério da Saúde. Cecília, a Fiocruz interrompeu a produção de novas doses da vacina, mas a previsão é de que a matéria-prima chegue amanhã da China. Já já eu conto essa história aqui no Brasil TV. A polícia prende na Baixada Fluminense 16 suspeitos de envolvimento numa espécie de tribunal do tráfico. Cecília, os investigadores encontraram mais pistas sobre 3 meninos que desapareceram em Belford Roxo em dezembro do ano passado. Daqui a pouco eu explico tudo aqui no Brasil TV. E você vai conhecer o Armário Solidário que está ajudando quem precisa no interior de Pernambuco. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com a entrega de mais de 5 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações que já estavam prontas. Mas o país, neste momento, não está fabricando vacinas contra a Covid-19. A produção está interrompida no Instituto Butantan, em São Paulo, e também na Fiocruz, no Rio de Janeiro, por falta do IFA, que é um insumo farmacêutico. O Ari Peixoto conta pra gente. Olá, Cecília. A Fiocruz parou ontem a produção de novas doses da vacina Oxford AstraZeneca porque o ingrediente farmacêutico ativo, a matéria-prima do imunizante, acabou. A boa notícia é que existe a previsão de que o IFA chegue amanhã da China, o que deve fazer a produção recomeçar na próxima terça-feira, segundo a Fiocruz. Ao mesmo tempo, a Fiocruz está entregando hoje ao Ministério da Saúde 5 milhões e 300 mil doses da vacina AstraZeneca, que já estavam prontas. Com mais essa remessa, a Fundação chega à marca de 40 milhões de doses entregues ao Programa Nacional de Imunizações. A Fiocruz informou ainda que essa interrupção na produção por conta da espera do IFA não terá impacto sobre as entregas futuras. O cronograma de entregas vai continuar sendo semanal, sempre às sextas-feiras, conforme o acordo com o Ministério da Saúde. Em São Paulo, o Butantan também está com a produção parada por falta de matéria-prima, só que há mais tempo, desde sexta-feira passada, dia 14. Na próxima terça-feira, o Instituto deve receber da China 3 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo, o suficiente para a produção de 5 milhões de doses da vacina Coronavac. Essa interrupção na produção das vacinas, Cecília, é preocupante por 2 motivos. O Brasil já não tem vacina para todo mundo e os imunizantes estão chegando num ritmo muito lento para a população. Cada vez que os estados recebem novas doses do Ministério da Saúde, pode levar até 10 dias para que o imunizante chegue aos mais de 5 mil municípios brasileiros. Voltamos com você, Cecília. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai pôr os profissionais da educação de volta na lista de prioridades para tomar a vacina contra a Covid. Pessoas que vivem em abrigos ou estão nas ruas e presos também entram na lista a partir da semana que vem. O André Coelho explica. Oi, Cecília. Os profissionais da educação voltam a se vacinar aqui na cidade do Rio de Janeiro a partir de segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal havia decidido que esses trabalhadores não poderiam se vacinar antes dos grupos prioritários. Mas a Prefeitura da capital fluminense entendeu que não está desrespeitando a determinação porque tem reserva e tem garantidas essas doses para os grupos prioritários. Sendo assim, diretores, professores e merendeiras e outros trabalhadores da educação com 49 anos ou mais podem começar a se vacinar a partir de segunda-feira. Também a partir de segunda-feira, a Prefeitura passa a vacinar moradores de rua, presidiários e trabalhadores da administração penitenciária. Ao mesmo tempo, a vacinação dos grupos prioritários avança. Na manhã de hoje foram vacinadas as pessoas com comorbidades a partir de 38 e 37 anos. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorange, também alertou que a cidade tem 120 mil pessoas que estão com a segunda dose, tanto de Coronavac como de AstraZeneca, atrasadas. E reforçou que essas pessoas devem voltar aos postos de vacinação para garantir toda a sua imunização. A cidade do Rio anunciou hoje que está com todas as 33 regiões administrativas classificadas como risco alto para a Covid-19. E também reforçou que a Prefeitura prorrogou o último decreto com medidas restritivas. Lembrando que bares e restaurantes estão com funcionamento liberado sem hora para fechar, assim como praias, cachoeiras e também os parques.
o município também pretende aumentar a fiscalização no entorno do estádio do Maracanã no sábado, por causa da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Existe uma pressão para que se libere parte da torcida. O secretário de Saúde negou essa possibilidade e disse que a prefeitura pode até interditar o Maracanã se houver desrespeito a essa determinação. A situação no Maracanã já é reincidente. A Secretaria de Ordem Pública já notificou o Maracanã e já fez alguns alertas. A gente foi bastante taxativo de que com a reincidência não é permitido público nesse evento. E o secretário Breno já tem um esquema preparado aí para que, se acontecer a presença de público novamente no Maracanã, com reincidência, com reincidência de descumprimento, medidas de interdição podem acontecer. O Brasil TV vai continuar acompanhando o calendário de vacinação aqui no Rio de Janeiro. Volto com você, Cecília. A Prefeitura de Palmas lançou hoje um sistema de agendamento para vacinação contra a Covid. O cadastro vai ser para pessoas a partir de 18 anos que integram os grupos prioritários. A Ana Paula Reban tem as informações. Olá, Cecília. Poderão fazer esse cadastro as pessoas que têm a partir de 18 anos de idade e que integram os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Essa medida também vai ajudar a Prefeitura a se organizar e se planejar melhor para evitar perdas das doses da vacina Pfizer. Na semana passada, houve uma situação polêmica aqui na capital. Para evitar perdas de doses que estavam próximas ao vencimento, a Prefeitura acabou imunizando pessoas com comorbidades, mas que estavam fora da faixa etária. Esse fato chamou a atenção do Ministério Público Estadual, que abriu um procedimento e deu um prazo de 5 dias para que o município apresentasse uma lista com os nomes das pessoas, as idades e as comorbidades. A Promotoria de Justiça quer apurar se houve favorecimento. A prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, admitiu que houve falha gravíssima. A partir de então, o município criou esse agendamento para possibilitar mais transparência. Esse cadastro já está valendo e pode ser feito por meio do site da Prefeitura de Palmas. Até o momento, a capital do Tocantins já imunizou 66 mil pessoas. Isso significa pouco mais de 15% da população. O estado do Tocantins inteiro só imunizou até agora 14%. Cecília. Belém começou a vacinar hoje pessoas com deficiências permanentes. Elas vão receber a primeira dose de AstraZeneca, como conta a Tila Lima. Oi, Cecília. A vacinação desse grupo prioritário começou nesta quinta-feira. Hoje, a Prefeitura de Belém segue vacinando as pessoas com deficiência permanente, nascidas nos anos de 1962 a 1981. E a previsão é que 10 mil pessoas sejam imunizadas contra a Covid-19 aqui na capital. O público-alvo dessa fase são pessoas com limitação motora e de grande ou incapacidade de ouvir e de enxergar, e que tenham alguma deficiência intelectual permanente que cause limitação de atividades habituais. São 17 postos de vacinação em toda a capital, até com o sistema drive-thru. E antes de tomar a vacina, as pessoas passam por um cadastro, onde são avaliados os documentos pessoais e a comprovação da deficiência permanente. A inclusão desse público no grupo prioritário de vacinação atende a uma reivindicação da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência. Cecília. E o governo de Pernambuco prorrogou por mais 2 semanas as restrições de atividades que estavam previstas para terminar nesse domingo. Com isso, ficam mantidos até o dia 6 de junho os horários diferenciados do comércio, além de bares e restaurantes. O Matheus Sampaio tem os detalhes direto do Recife. Olá, Cecília. O governo de Pernambuco decidiu ampliar as restrições aqui no estado depois de recordes no número de novos casos da Covid-19. 3.440 novos casos e foi considerado o maior número de contaminação em 24 horas desde o começo da pandemia. 79 mortes pela doença. E houve também a maior média móvel de confirmação de casos. 2.560 registros diários na última semana, número 34% maior do que a média de 14 dias atrás. E aí o que é que acontece? Essas medidas restritivas estavam em vigor desde março e iam até depois de amanhã, domingo. E com essa nova determinação ficam mantidos
esses cuidados e essas restrições até o dia 6 de junho, começando pelos horários diferenciados do comércio, das 10 da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana e feriados, esses locais têm 2 horários de funcionamento, ou das 9 da manhã às 5 da tarde, ou das 10 da manhã às 6 da tarde. 53 cidades do Agreste já estavam com medidas mais restritivas ainda desde o início desta semana. E aí nessas áreas onde houve o maior aumento de casos de Covid-19, as proibições seguem mais rigorosas até o dia 31 de maio. Durante a semana, as atividades econômicas nessas cidades só podem funcionar até às 6 horas da tarde. E nos fins de semana está liberada apenas a abertura de supermercados, feiras livres de produtos alimentícios, farmácias, padarias e postos de gasolina. Ainda no Agreste existe o polo de confecções em 3 cidades, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Esse local só vai poder funcionar durante a semana e não mais aos sábados, domingos e segundas-feiras. Houve um aumento também na procura de leitos de Covid nas UTIs aqui no estado e também seguem as proibições e permissões para algumas atividades, como, por exemplo, acesso a praias marítimas e fluviais, inclusive aos calçadões, ciclofaixas, parques e praças em todo o estado, sem aglomeração e permanecendo vedada, ou seja, proibida a utilização de som. O funcionamento do comércio nas praias, na faixa de areia, somente de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. E celebrações religiosas presenciais em igrejas, templos e demais locais de culto, sem aglomeração, permitida das 5 da manhã até as 8 horas da noite, de segunda a sexta, e das 5 da manhã às 6 da tarde, nos finais de semana e feriados. Então, todas essas medidas para tentar conter o avanço da pandemia aqui no nosso estado, lembrando que é importante a consciência de cada um para que a gente consiga vencer essa pandemia o mais rápido possível. Muita saúde a todos. Cecília, eu volto com você. O governo de Sergipe flexibilizou medidas de restrição e decidiu reabrir bares, restaurantes, shoppings e praias aos sábados. O Anderson Barbosa tem as informações lá de Aracaju. Olá, Cecília. Aqui em Sergipe, as medidas do novo decreto começam a valer neste sábado. Bares e restaurantes poderão voltar a funcionar aos sábados na Grande Aracaju e em outras 3 cidades, com 30% da capacidade. O mesmo vale para os shoppings, que abrem aos sábados com 50% da capacidade e fecham aos domingos e segundas-feiras. Lojas do centro que trabalham com serviços não essenciais não estão autorizadas a funcionar nos finais de semana. E o toque de recolher funciona agora da seguinte maneira: de quinta-feira a sábado, das 10 da noite às 5 da manhã. Já sobre a vacinação, até o momento, 184 mil pessoas já tomaram as 2 doses do imunizante e cerca de 453 mil sergipanos tomaram apenas uma dose. O governo do estado anunciou que começa a vacinar os professores na próxima semana. A situação da pandemia aqui em Sergipe é crítica, com a ocupação de mais de 90% das UTIs. Já são 4.800 vidas perdidas para o coronavírus aqui no estado. É com você, Cecília. Cuiabá voltou a aplicar hoje a 2ª dose da Coronavac. Essa vacinação tinha sido suspensa na segunda-feira e o Tiago Terciotti acompanhou. Oi, Cecília. A expectativa da Secretaria de Saúde de Cuiabá é aplicar as mais de 4.300 doses de Coronavac que chegaram até amanhã. Milhares de pessoas estavam na expectativa pela aplicação da 2ª dose desse imunizante. A gente lembra que a aplicação de 1ª e 2ª dose de Coronavac estava suspensa desde o início de semana aqui em Cuiabá por falta de doses. A gerência da Vigilância Epidemiológica do município entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso e negociou a liberação de 4.376 doses que estavam na chamada reserva técnica. Por isso, a aplicação de doses desse imunizante foi possível ainda nesta sexta-feira. O último lote que o estado recebeu de Coronavac foi há exatamente uma semana, quando Mato Grosso recebeu 46.200 doses. Desse total, 3.700 vieram para Cuiabá, mas essas doses acabaram ainda no fim de semana passada. Para as pessoas que estão na expectativa, a orientação é entrar no site da Prefeitura de Cuiabá, na aba Vacinação, e conferir o local e também a hora da aplicação dessa tão esperada dose. Cecília. Mato Grosso do Sul atingiu uma importante marca na vacinação contra a Covid. O estado está entre os que mais vacinaram até agora no país. A Cláudia Geiger conta pra gente.
Oi, Cecília. Mato Grosso do Sul atingiu a marca histórica de 1 milhão de doses da vacina contra a Covid aplicadas aqui no estado. Isso somando primeira e segunda doses, viu? Segundo a própria Secretaria Estadual de Saúde, chegar a essa marca foi possível por conta de uma estratégia de distribuição e de imunização da população. Assim que os carregamentos chegam a Mato Grosso do Sul, essas doses são imediatamente distribuídas a todos os municípios do estado. Aqui em Campo Grande, por exemplo, estão vacinando agora as grávidas com a vacina Pfizer, mas cada município faz a sua estratégia de imunização. É uma boa notícia, né, Cecília? Sem dúvida nenhuma. E você vai ver a seguir, a polícia prende na Baixada Fluminense 16 suspeitos de envolvimento numa espécie de tribunal do tráfico. Cecília, os investigadores encontraram mais pistas sobre 3 meninos que desapareceram em Belford Roxo, em dezembro do ano passado. Daqui a pouco eu explico tudo aqui no Brasil TV. E você vai conhecer o Armário Solidário, que está aquecendo quem precisa no interior de Pernambuco. Brasil TV volta já. O Brasil TV está de volta com uma operação da polícia em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que prendeu 17 suspeitos de fazer uma espécie de tribunal do crime. Investigadores também encontraram mais pistas sobre 3 meninos que desapareceram na cidade em dezembro do ano passado. O Eduardo Tchau acompanhou. Olá, Cecília. Os policiais fizeram buscas em 2 comunidades de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O alvo, segundo a polícia, era uma quadrilha de traficantes envolvida numa espécie de tribunal do crime. A operação teve o apoio de blindados e de 150 policiais civis. Os agentes também estavam à procura de pistas sobre o desaparecimento de 3 meninos com idades entre 8 e 11 anos que foram vistos pela última vez há quase 5 meses, no dia 27 de dezembro. Segundo a polícia, os traficantes do complexo do Castelar, em Belford Roxo, tentaram prejudicar as investigações, acusando falsamente uma família pelo sumiço dos meninos. As crianças podem ter sido mortas como retaliação depois que pássaros foram roubados de traficantes. Policiais dizem que mais de 80 diligências foram feitas para encontrar as crianças. 4 motos e um carro com um porta-malas sujo de sangue foram apreendidos. Essa é a principal linha de investigação, em razão dos primeiros elementos coletados, em razão das primeiras informações, dos primeiros indícios. A exemplo, a manifestação com ônibus incendiados, cujos manifestantes integram o tráfico de entorpecentes. A questão do elemento que foi torturado e apresentado pelo tráfico como sendo o autor do desaparecimento. E as informações que nos chegaram, dando conta de que havia a possibilidade de ter sido uma retaliação em razão de subtração de passarinhos. Então, são elementos que não podem ser desconsiderados para o início de uma investigação. Os presos de hoje também são acusados de roubo de carros e cargas em toda a Baixada Fluminense. O Brasil TV vai continuar acompanhando as investigações. Eu volto com você, Cecília. O Ministério Público denunciou a mãe do menino Gael de Freitas Nunes, de 3 aninhos, por homicídio doloso qualificado. A promotoria também pediu à Justiça que seja feito um exame de insanidade mental em Andréia Freitas de Oliveira, de 37 anos. De acordo com a denúncia do MP, Gael morreu por asfixia e depois de ser agredido na cabeça, em 10 de maio. Ele morava com a mãe, a irmã, de 13 anos, e a tia-avó de Andréia, de 73 anos. Segundo o laudo, além de sinais de maus tratos, Gael teve o nariz e a boca tapados e o pescoço apertado. O menino ainda sofreu traumatismo e fratura no crânio, segundo os médicos. Andréia Freitas de Oliveira está presa preventivamente por suspeita do crime em Tremembé, no interior paulista. A defesa alega que ela não se lembra de nada e que teve um surto psicótico. No Paraná, a Polícia Federal fez uma ação contra falsos policiais que roubavam traficantes e contrabandistas. Eram conhecidos como piratas do asfalto. Rafael Costa mostra que eles usavam viaturas e uniformes falsos, faziam abordagens violentas e sequestravam outros criminosos.
Oi, Cecília. A Polícia Federal divulgou um vídeo hoje em que 2 homens fardados aparecem. De acordo com a PF, eles são falsos policiais. Depois de 6 meses de investigações, a polícia concluiu que eles fazem parte de um grupo que roubava produtos ilegais vindos do Paraguai. Um já tinha sido preso em março e o outro foi preso hoje em uma operação da Polícia Federal. Foram cumpridos outros 4 mandados de prisão e mais 11 de busca e apreensão em cidades do Oeste e do Noroeste do Paraná. Dinheiro, fardas, armas, coletes e distintivos falsos foram apreendidos. Esses criminosos que se utilizavam de uniformes das polícias federal e rodoviária federal e tinham como suas principais vítimas contrabandistas e traficantes da região. Então ele fazia essas vendas desses produtos no atacado pela internet também, emitindo as notas fiscais frias, como já dito, através dessas empresas de fachada que eram registradas na cidade de Cianorte. E a partir disso conseguia oferir altos lucros e acabava fomentando a parte do grupo que ficava aqui na região da fronteira a praticar cada vez mais roubos, tendo em vista que havia um escoamento fácil de qualquer tipo de produto. As investigações apontaram ainda que as pessoas que faziam a escolta das mercadorias ilegais atuavam para os 2 lados. Eles avisavam os contrabandistas sobre possíveis ações da verdadeira polícia e, ao mesmo tempo, davam detalhes para que o grupo de falsos policiais pudesse roubar as cargas vindas do Paraguai. As investigações apontaram ainda que um dos principais beneficiados do esquema morava em um condomínio de luxo aqui em Cianorte, no noroeste do Paraná. A Polícia Federal diz que ele comprava as mercadorias contrabandeadas e roubadas pelos falsos policiais com preços abaixo dos encontrados no Paraguai e depois revendia parte dessas mercadorias em São Paulo, no Paraná e também pela internet. Ele foi preso na operação de hoje, mas não teve o nome divulgado. Os policiais apreenderam pelo menos 4 veículos na casa dele. A Justiça determinou ainda o bloqueio de 5 imóveis e de 50 contas bancárias com um valor que pode ultrapassar 20 milhões de reais. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão de hoje, a polícia encontrou 40 mil reais em dinheiro. As investigações vão continuar. Cecília. No Ceará, a Polícia Federal fez uma operação contra uma quadrilha suspeita de falsificação de dinheiro. O grupo é envolvido na distribuição de cédulas falsas no estado. A Marcela de Lima acompanhou. Olá, Cecília. 2 homens foram presos hoje aqui em Fortaleza. De acordo com a Polícia Federal, eles são suspeitos de distribuir cédulas falsas para várias cidades aqui do Ceará e também para outros estados. Com eles, foram apreendidos celulares, notebooks e também pendrives. Todo o material vai ser analisado. Além disso, uma quantia em dinheiro. As cédulas serão periciadas para descobrir se são verdadeiras ou falsificadas. Ainda de acordo com a investigação policial, a dupla agia da seguinte forma: divulgava nas redes sociais que vendia dinheiro falso. A negociação era toda feita pela internet. Depois, os 2 conseguiam enviar a encomenda através dos correios ou pelos transportes rodoviários. Agora a polícia quer descobrir quem são os compradores e quem são as pessoas que fabricam as cédulas falsas. Cecília. Uma decisão do governo de Rondônia está sendo vista com preocupação por entidades ambientais. O governador Marcos Rocha sancionou uma lei que diminui as áreas protegidas de 2 reservas florestais. Na reserva extrativista Jaci-Paraná, que abrange os municípios de Porto Velho, Buritis e Nova Mamoré, 150 mil hectares saem de domínio público e passam a ser privados. Já o Parque Guajará-Mirim, nas cidades de Guajará e Nova Mamoré, vai sofrer uma redução de 16 mil hectares. Em contrapartida, o governo propõe a criação de 5 novas unidades de conservação em vários municípios. Ambientalistas temem que a redução das áreas das reservas favoreça invasores de terras e ameace as populações indígenas, a fauna e a flora. Você vai conhecer agora o Armário Solidário, que está ajudando quem precisa em Caruaru, no interior de Pernambuco. Já faz alguns dias que Caruaru está nesse clima e deve continuar por mais uns 2 meses, no mínimo. Para alguns, o clima é perfeito, mas para muitos é motivo de preocupação. Num dia chuvoso como esse, basta andar a pé um pequeno trecho para você se molhar. Eu estou trabalhando, daqui a pouco vou resolver isso, mas tem muita gente que não tem essa chance. Mas algumas iniciativas podem abrir novas oportunidades.
Bem no meio dessa praça, no bairro Universitário, um armário solidário. Lá dentro, roupas, sapatos, acessórios, máscaras e até livro. A iniciativa foi de Maíra. A ideia, ela surgiu da minha vontade de modificar o entorno da minha comunidade, né? Modificar o lugar onde os meus filhos moram, melhorar esse lugar para eles e também melhorá-los para o mundo. E aqui a relação é de confiança. Quem precisa de algo, pega apenas o necessário. Rodrigo é arquiteto e conheceu o projeto pelas redes sociais. Eu entendo que tudo que está sobrando na minha casa está faltando na casa de alguém. Eu aprendi isso já de criança, que a gente uma vez por ano dava uma geral nos guarda-roupas, nos brinquedos e passava para frente porque não usa tanto. E às vezes a gente pensa que alguma coisa está... isso aqui não serve para ninguém, vai para o lixo, mas muitas vezes serve ainda, né? Ainda tem uma sobrevida, tem alguém que precisa, mesmo naquele estado de conservação. E assim, aos poucos, vai se formando uma corrente do bem. Se alguém se deu o trabalho de fazer um armário, de tomar iniciativa, eu tenho a obrigação de contribuir, né? O mínimo que eu posso fazer é colaborar, né? O Brasil TV fica por aqui. Você acompanha outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite a todos vocês e um bom fim de semana. Até semana que vem.